Não, lá tem sol. É verdade, Otília, você tem razão. Muito bem. Retomando o nosso assunto, nossa primeira parte foi muito especial, né? Continuando ainda a falar, assim, lembra sempre que sacrifícios de animais, dos quais a gente conhece na Escritura, nunca foi a vontade de Deus mesmo. Ele sempre, pelo que dá os indícios das Escrituras, Deus sempre quis a participação voluntária do ser humano. É como se Deus falando, eu quero que vocês tomem atitude. Inclusive, a questão da Nayane foi muito propícia também, viu, Nayane? Porque, na verdade, a gente vê essa contradição do próprio Antigo Testamento com Deus não aceitando muito o sacrifício de animais, sendo que ele que estabeleceu. Mas dentro dessa perspectiva de que não é o plano original, na verdade, nunca foi assim. É a mesma coisa com a Neustan lá, né? Com a Neustan, exatamente. Colocou para fazer uma solução e depois virou idolatria. Exatamente, virou ídolo. 800 anos adoraram Neustan. 800, imagina? Quase 1000 anos. Quando Davi buscou o Senhor por perdão em relação ao seu pecado com Batseba, ele orou. Olha o que Davi orou. Pois tu não te agradas de sacrifício, senão eu o daria. Tu não estás satisfeito com holocaustos. Os sacrifícios de Deus, quais são? O espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Quando Samuel repreendeu o rei Saul que ofereceu sacrifício contrário à palavra do Senhor, o profeta declarou: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e dar ouvidos do que a gordura de carneiros. Era o coração que Deus desejava mudar. O sacrifício não muda o coração. O sacrifício é uma prática exterior. O que Deus quer mudar é o interior. Não dá para mudar o interior agora. Agora não dá. A Delma vai continuar na sombra. A Delma tem que continuar na sombra. Ela nasceu nessa época, ela tem que pagar por isso aí mesmo. Ela vai viver na sombra por enquanto. Era o coração que Deus desejava mudar. Os sacrifícios não fizeram nada para mudar o coração. Assim, através do salmista, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, aí, Sérgio, que você falou para mim, e Miqueias, Deus trovejou para despertar o povo adormecido sob a antiga aliança, de que seus holocaustos, a parte de um coração transformado, eram inúteis. Inúteis. Então veja, por que eram inúteis? Porque não transformavam o coração? Porque eram só obras exteriores, não eram interiores. Né? Quem faria a vontade de Deus? Quem andaria em perfeita obediência e honraria a Deus com um coração perfeito de submissão? Moisés, Davi, Isaías ou Jeremias cumpriram esse desejo divino? Assim como você e eu, nenhum deles o fez. Mas Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. A vontade divina levou o nosso Senhor à cruz. Duas coisas aconteceram nisso. Cristo cumpriu as exigências de Deus por justiça em relação à lei e Cristo satisfez a exigência de justiça de Deus em relação ao nosso pecado. Olha que impressionante. Vou repetir. Cristo cumpriu as exigências de Deus por justiça em relação à lei e Cristo satisfez a exigência da justiça de Deus em relação ao nosso pecado. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito e por isso que o Cristo transforma. O boi não vai transformar a vida de ninguém. O bode não vai transformar a vida de ninguém. O carneiro não vai transformar a vida de ninguém. A ovelha não vai transformar a vida de ninguém. Cristo transforma a vida de todos que estão nele. Aí, voltando à crítica honesta e sincera do Newton, é isso aí, Newton, que você acabou de falar no final da primeira parte. Qual é a relação do nosso povo com tudo isso que Deus fez em Jesus Cristo? Qual é a contrapartida que a igreja está oferecendo para Cristo? Nós, como igreja, nos reunimos para o quê? Nós estamos unidos para qual propósito? A igreja é um grupo de pessoas boas da sociedade? Muito mais do que isso.
A igreja é a representante de Deus nesse mundo. A igreja é o corpo de Cristo nesse mundo. E nós, como igreja, precisamos levar essa mensagem de Cristo para que Cristo possa continuar transformando vidas e histórias. Continuando. Deus não teve prazer no fato de que a totalidade dos sacrifícios do Antigo Testamento não poderiam pagar pelo pecado. Ele autorizou esse sacrifício. Aí, Daiane, você que me perguntou. Ele autorizou esses sacrifícios, mas não se deleitou com eles. Jesus estava ciente de que estava cumprindo o Salmo 40, usando as palavras desse salmo. O ponto é que, uma vez que os sacrifícios do Antigo Testamento eram inadequados para tirar pecado, Jesus Cristo veio para fazer o que eles não podiam fazer. Olha essa palavra do Marvin Vincent, um teólogo do século XIX. Quem vai ler para nós? Dá para ler, Sidney? Ô, louco. Ô, mano, você não tirou o olho, trocou o olho? Então lê lá, Giovanni. O curso de pensamento no Salmo é o seguinte: Tu, ó Deus, não desejas o sacrifício de animais, mas preparaste meu corpo como um único sacrifício, e assim venho fazer a tua vontade, como foi predito por mim, pelo sacrifício de mim mesmo. Cristo não cedeu à vontade de Deus como restrição autoritária. A restrição estava em seu espírito eterno. Seu sacrifício não foi menos sua própria vontade do que a vontade de Deus. Olha o versículo tão famoso, um dos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo. Deus faz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Deus enviou, preste atenção, Deus enviou o seu filho. Mas esse enviar do filho, o filho não veio contra a vontade. Então veja, não é que Jesus, vamos dizer assim, veio. Ele foi enviado. Esse envio do filho não foi um envio contra a vontade do filho, pelo contrário, ele veio de forma... E aqui está um X da questão, Daiane. Antes de amar a nós, o filho amou o pai primeiro. O Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai amou-nos. O Filho, por amar o Pai, veio. Depois ele nos amou. E isso é outra questão impressionante. Qual era a relação do filho com o pai? Era uma relação de amor. Eu vou porque você quer. Mas eu quero também. Mas em primeiro... E o próprio Cristo disse isso no João 16. Faça a tua vontade. Então, na verdade, Cristo veio por amor a nós? Claro. Mas em primeiro por amor ao Pai. Olha que impressionante. Por amor ao Pai. Mas veio de vontade própria também. Não foi uma questão de obediência por medo, por imposição ou coação. Foi uma obediência movida por amor. Aliás, a palavra obediência está intimamente ligada com amor. A voluntariedade ela só existe por causa do amor. Ou pelo menos é a base inicial dela. Essa questão do corpo é interessante. Não quer sacrifício de animais, deseja um corpo que seja santo, procura alguém que faça a sua vontade. Então, eu já compartilhei isso aí com vocês na aula passada, né? Continuando. Em Hebreus 10, 17, apresenta uma dessas bênçãos. O esquecimento de Deus de nossos pecados. Alguém vai ler para nós? Hebreus 10, verso 17. Quem vai ler para nós? Newton. Adel.
Pegar no meio, tá? No meio! Aqui, rapaz, você faz curso também de tecnologia. É o 17? Isso. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. E o 18? Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Em Hebreus, lê lá, Débora, já que você está com o microfone ali, ó, no slide. Em Hebreus 10:17, apresenta uma dessas bênçãos: o esquecimento de Deus de nossos pecados. O objetivo da presente citação é o de mostrar que não há mais qualquer necessidade de sacrifício, pois o sacrifício perfeito já foi efetuado. Este versículo mostra-nos claramente este fato, sendo que esse é o preceito central que está sendo exposto. Continua. Onde os pecados nem ao menos são mais lembrados pela mente divina, que necessidade haveria ainda de sacrifícios pelos mesmos? A parte anterior da citação mostra-nos que esse benefício se deve ao novo pacto. O resultado da obra perfeita de Cristo propicia ao pecador grandes bênçãos do perdão perfeito de Deus por nós. E aí tem um detalhe que eu quero compartilhar. O grego tem uma dupla negativa aqui, fazendo uma declaração enfática negativa. Deus nunca se lembrará de seus pecados ou atos iníquos. Ele prometeu esquecer os pecados que cometemos. A obra sacrificial de Cristo foi tão suficiente que Deus nunca mais trará nossos pecados para nós. Não te lembres. Não te lembres mais. Não significa que Deus tenha a capacidade de esquecer, mas que Ele não atribuirá a penalidade pelo pecado ao crente. Ou seja, a Utília fala assim: Senhor, obrigado porque o Senhor Deus me perdoou por aquela espírito de vingança que eu tinha. E Deus vai dizer: eu sei muito bem o que você fez, mas eu não tenho mais culpa sobre você sobre isso. É nesse sentido. Não é que Deus esquece no sentido de que, você pecou? Eu escutei um pastor pregando uma vez, era bonito até de ouvi-lo pregar, mas na verdade não é, a realidade é outra. Ele dizia assim, então, usando esse texto, ele dizia: então quando você chega para Deus e fala bem assim: Deus, perdoa porque do passado eu fiz coisa errada, eu roubei. Deus vai falar assim: não lembro, você fez isso? Oh, Deus me perdoa porque eu fui uma esposa relapso, eu fui uma filha. Deus me perdoa porque eu cometi um aborto no passado. E aí o pregador falando: você não lembro o que você fez. Não é isso. Deus sabe o que fizemos. Só que Deus não é amnésia, não é o oblivion. Não é no sentido de que ele não lembra o que Alex fez. É no sentido de que ele sabe o que Alex fez, mas não tem mais atribuição de culpa. Foi por isso que o Cordeiro de Deus foi morto, eis o Cordeiro de Deus que tira. Esse tirar o pecado é exatamente isso. Deus sabe o que Meira fez, Deus sabe o que o Calixto aprontou, Deus sabe o que a arte que a Léa fez, mas Deus fala: graças a meu filho, eu não tenho mais culpa, eu não lanço mais culpa sobre eles. Já está tudo perdoado. É esse o sentido, Raquel. Mas eu não posso esquecer. Porque senão fica tão errado que eu vou saber mais que Deus. Exato. Oi? Você esqueceu e já não tem. Por que eu não posso esquecer? Exatamente. Eu não posso ficar lembrando dos meus pecados com culpa. Porque daí eu tenho que resolver isso com Cristo, então. Mas eu tenho que me lembrar dos meus pecados para eu jamais me sentir orgulhoso. Foi isso, eu falei isso na tua igreja, não falei? Mas sem culpa. Sem culpa. Eu sei o que eu fiz, por isso eu tenho misericórdia do Alex. Eu sei o que eu fiz, por isso que eu entendo o Márcio. Eu sei o que eu fiz, por isso, Raquel, que eu te entendo. Percebe? Porque se eu não lembro do que eu fiz, vai ser muito fácil a Daiane julgar todo mundo hoje. Porque se ela não tem memória do que fez, para ela é uma pessoa perfeita.
Porque o que acontece? O problema do julgamento das pessoas, Otília, é que ele julga as pessoas com base na vida dele daqui para frente. Não, daqui para frente ele não bebeu mais, daqui para frente ele não bateu mais na mulher, daqui para frente ela não traiu mais o marido, daqui para frente ela é uma outra pessoa, ela nunca falou mal de ninguém, daqui para frente ela é uma pessoa que anda retamente. Esse é o problema. Porque se essas pessoas esqueceram quem foram, nunca vão usar de misericórdia com ninguém. São perfeitos. São perfeitos. Ah, porque eu fiz isso? Ah, como é que você fez isso, Raquel? Como é que você fez isso com a sua esposa, Bandeira? Você ofendeu? Como se eu nunca tivesse feito isso. E, de fato, para mim, eu nunca fiz isso. Isso me põe numa condição de perfeito. A humildade vai embora. Mas quando eu sei de onde Deus me tirou, eu vou entender o Calixto. Calixto, eu entendo bem o que você está passando. Você pisou na bola, eu também já pisei, mas Deus me perdoou, Deus pode perdoar você. Deus tirou a minha culpa, Deus pode tirar a tua culpa também. Percebe? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa. Um problema sério que a gente tem que trabalhar nas nossas igrejas é que nós temos boa parte dos nossos irmãos, é tudo judicial e judicioso. Por isso que a gente mente. Por isso que a gente mente. Por isso que a gente... Ah, você fez? Não fiz. Por quê? Porque eu sei que se eu falar a verdade, eles vão me jogar no inferno. Esse é o problema. Por isso que as pessoas escondem muitas vezes o que faz de errado. Porque vive uma sociedade, uma igreja judiciosa. Numa igreja de amor. É uma igreja, um bom tema para pregação aí, uma igreja que esqueceu o seu passado. Eu preguei no Newton uns 2 sermões atrás. Eu falei assim que você sabe o que é uma igreja? Igreja é a reunião dos perdoados. A igreja é a reunião dos perdoados. Se eu sou perdoado, é porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás. Eu nunca posso esquecer isso. E você sabe, Jesus disse, Nayane, tem pessoas, Jesus disse assim, que uns que é mais amado do que o outro, né? Um é mais perdoado do que o outro. Como é que você pode perdoar mais um do que o outro? Ora, conforme for o que a pessoa fez, o perdão é muito maior do que do outro. O nível de iniquidade é outro. Uma coisa é Deus perdoar a Raquel porque ela sempre foi uma pecadora, legal. Beleza, Deus perdoa. Outra questão é Deus perdoar uma traficante de drogas. Quem é que vai ter mais perdão? Para Raquel ou para traficante de drogas? Para traficante de drogas. Muito mais perdão para ela. Perdão para ela é muito maior. É nesse sentido, entende? Então, Deus não se lembra nesse sentido. Quando a gente ensinar isso para a igreja, eu acho que vai ter alguma transformação neles. Não é possível. Fala, Sérgio. Tem um versículo na Bíblia, se não me engano, Isaías, que ele fala sobre lançar os pecados... Isaías 43. Do mar. Aham. Né? Para esquecer. Aham. Só que é assim, quando a gente faz algo errado, pede perdão para Deus, num local, por exemplo, Deus perdoa a gente. Sim. Só que quando você passa naquele local, a gente lembra. Sim. Se você jogar um objeto dentro do rio, um dia que você passar, você vai lembrar. Uhum. Então, esse esquecimento é sentido figurado. Né? Não, está aqui, ó. É nesse sentido, Deus não atribuirá. Não nossa, na de Deus. Ali, Sérgio, ó. Deus lembra, ali. Está aqui, ó, mas que ele não atribuirá a penalidade do pecado. Eu li uma história uma vez, vocês já ouviram falar de Charles Spurgeon, famoso pregador inglês, batista, né? Aí tá certo. Terminou um culto na igreja do Charles Spurgeon, e aí terminou o culto e tal, ele estava conversando com uma pessoa e viram um bêbado caído na calçada. Aí eles foram lá e o cara que estava com ele começou a dar risada do bêbado. E o Charles Spurgeon repreendeu ele e disse: não ria desse homem. Se não fosse por Jesus Cristo, eu estaria no lugar dele. Então, exato, e é verdade. Então, a gente não pode esquecer o nosso passado, para ele ser didático.
Não para a gente reviver o que aconteceu. Entendeu, Sérgio? Nesse sentido que Deus esqueceu, né? Reivindicamos perdão por nossos pecados diários por causa do que Cristo fez na cruz. É errado lembrar constantemente os pecados do nosso passado, porque o próprio Deus esqueceu. Por que arrastar os esqueletos do armário para revistar o que eles representam quando devem ser enterrados e eliminados? Então eu não vou trazer os meus pecados como culpa. Eu não vou trazer os meus pecados como, oh meu Deus, não, é didático, é simplesmente didático. A declaração de que Deus não se lembrará mais dos pecados significa que ele não chamará mais de volta à memória com o objetivo de condenar o pecador, Sérgio. Por exemplo, né, vamos dizer que eu e o Sidney estamos numa discussão, numa briga, aí o Sidney chega e fala assim, você já falou isso para mim uma vez. Opa! O que significa isso? Ele não me perdoou. Ele não me perdoou. É nesse sentido. Joga na cara. Sempre tem uma cartinha na manga. Deixa fulano vir. Eu já escutei queixa, né? Eu já escutei queixa de marido, né? Não, deixa ela. Não, pastor, não, deixa ela. Quando ela vir de novo com essa conversa, eu falei, não, então peraí, esquece sua esposa. Vamos falar de você agora. Você não perdoou, então, cara? Se você está com a espada aí guardadinha debaixo da roupa, para quando ela vir você ferir ela de novo, resolve o teu problema aí, cara. Um dia eu fiz o aconselhamento pastoral mais rápido da minha história. Você gosta, né? A Daiane ama as minhas histórias. Eu tenho 1001 histórias. Pensa um cara chato. Um marido chato, pensa, Sérgio? Pensou? Ele era 10 vezes mais. Cara chato. E a esposa, um doce. Eu às vezes, eu não entendo como é que pessoas tão maravilhosas casam com uns caras tão chatos. Eu não sei como é que pode esse negócio. Mas, enfim, aí um dia ele falou, pastor, eu quero falar com você. Eu e minha esposa queremos falar com ele, a Pamela, vou falar o nome, vocês não conhecem. A Pamela, não conhece agora. Ok. Eu falei, aí ele chegou no meu escritório, aí nós estamos conversando. Pastor, e ela chorando, tadinha. É porque eu não quero mais continuar casado, porque ela é isso e é aquilo, eu estou quieto. Ele falou 10 minutos sem parar. 10 minutos. E ela chorou, não, pastor, eu não quero me separar. Não, porque eu quero me separar. Porque é muito chata a mulher. E aí ele ficou agressivo com ela, sabe? Não, calma. Não, é porque ela é chata, pastor, não sei o quê. E ela não quer. E ele chato, mas o chato era ele. Cara horrível. Horrível, ninguém gostava dele. Acabou, tá bom. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta antes que você continue. E ela chorando, tadinha. Você casaria com você? Aí ele falou, eu não. Então dá um prêmio para tua esposa. Porque você achou uma doida que casou com você. Aí ela, eu mesmo, pastor, eu amo esse homem. Cara, depois dessa ele foi embora. Ele vai. Tocou! Na próxima quarta-feira ele vai contar qual foi o ponto nevrálgico dele aqui. Gente, resultado. Isso foi em 2015. Estão casados até hoje, têm 2 filhos. Porque foi uma pergunta. Você casaria com você? Ele disse na lata. Eu não. Olha aqui, teve alguém que casou com você, meu. Rapaz, quebrou. Sabe, ele mudou com ela e passou o tempo daí. Pô, mas como é que tá? Não, pastor, tá uma benção, graças a Deus. E tava mesmo, eu vi ele com mais carinho com ela. Isso, não devemos esquecer o nosso passado. Né? Cara, o aconselhamento foi assim. 15 minutos acabou. Eu tava orando. De namoro, que a gente estava fazendo, 2 casados namorados aí, a esposa falou sobre isso. Pai e mãe juntos, essa filha merece, essa filha aqui deve ser. Não. Aí ela falou, se ela fosse tua filha, você daria para casar com ele? Não. Não dá. Então as pessoas não pensam em si, né?
Então veja, significa que ele não chamará mais de volta à memória com o objetivo de condenar o pecador. Então você pode chegar e dizer, Deus, obrigado. Assim como o Senhor me perdoou daquela situação, eu peço que o Senhor me perdoe agora também. É? Então não tenha medo. Tem pessoas que falam bem assim, Calixto, pastor, uma vez uma irmãzinha falou assim, muito humildezinha, falou, pastor, quando eu confesso meus pecados, eu confesso só na mente. Falei, por quê, irmã? Para o diabo não escutar o que eu fiz. Rapaz, escutar aquilo de uma senhorinha, eu fico pensando, o que uma senhorinha fez de tão mal? A senhora matou alguém? A senhora traiu seu marido? Porque, tadinha, ela falou assim, aquele coquinho branco, sabe? Aquelas irmãzinhas santas da igreja. Aí ela falou, aí pastor, eu confesso a Deus os meus pecados. Viu, os velhos pecam também, viu? Eu confesso a Deus os meus pecados, mas só na mente. Eu falei, por quê, irmã? Para o diabo não escutar. Aí eu falei assim, irmã, a senhora pode confessar seus pecados alto? Não, pastor, não pode. Sabe por quê? Oração não é o que a senhora fala. Oração é o lugar onde a senhora está. E onde a senhora está, o diabo não está. Como assim? Aí eu expliquei para ela, né? Então só pode falar alto. Ele só vai ver a senhora fazendo mímica. Ele não vai escutar nada. Aí ela falou assim, mas então, pastor, como é que eu oro? Qual é a melhor maneira de orar? Eu falei, irmã, ora de qualquer jeito. Mas ora, porque o que a gente ora é o Espírito Santo que vai fazer a transferência lá, se não é ele, não tem jeito. Aí ela, obrigado. Então agora eu posso confessar? Pode, irmã, pode, mas não fala alto perto dos irmãos. A senhora entra no... A senhora é, exatamente. Sabe aquela história? Tinha roda de pastores confessando o pecado. Vocês sabem, essa história é antiga, não vou nem contar. É mais atual, né? Uma vez que Deus é onisciente, ele se lembra de tudo, mas ele não tem os pecados do pecador perdoado contra ele ou ela. Esse versículo tem sido uma grande ajuda para muitos pecadores que acham difícil acreditar que Deus realmente os perdoou. Nós precisamos, irmãos, como pastores e líderes, levar a igreja a ter uma igreja saudável. A melhor coisa na vida de um pastor é uma igreja saudável. Às vezes, quando um pastor fala assim, eu estou passando por um problema na minha igreja, ok, a gente vai escutar que tipo de problema é, mas geralmente, ele não está cuidando dela para ter uma igreja sadia. A igreja está doente, muitas vezes, Vânia, é culpa do próprio pastor. Tá? O pecado não pesa mais, pois somos purificados pelo sangue de Cristo. Bom, isso aí eu também já falei. E quando pecamos, podemos nos aproximar de Deus diretamente e ter nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura, verso 22. Isso restaura nossa comunhão com Deus e purifica nossas consciências. Se não vivemos pela fé e pecamos deliberadamente, eu vou falar sobre isso, nos colocaremos sob consequências negativas do pecado. Ao pecar deliberadamente, nossa consciência é suja. Nenhuma prática religiosa vai consertar isso. Mas somos completamente capacitados a viver livres do poder e da culpa do pecado, aproximando-nos de Jesus, em quem somos purificados. Tem muitos pastores que estão pregando uma mensagem, não é nesse sentido está na minha cabeça aqui, ó. Freudiana. Qual é a mensagem freudiana que muitos pastores pregam? Muitos, que eu já escutei mesmo na internet. Não, irmão, você não tem culpa disso. Tua culpa é que você não teve um pastor que te amava. A tua culpa é que você não tinha uma igreja que te abraçava. Não, a tua culpa é que você teve um pai tirano. Não, então o cara vai ouvir uma mensagem assim, é verdade. Eu não tenho problema, eu não tenho culpa do meu pecado. Eu fiz o meu pecado quase como pelagianismo, né? Eu pequei porque alguém me fez pecar. Não, você pecou pela sua própria cobiça. Mas o camarada escuta isso, ele vai
Foi Eva, foi a serpente. O freudianismo começou lá no jardim, né? Então, o que acontece nesse caso? Acontece que você e eu devemos falar para a pessoa, você pecou por você mesmo. Coisas puderam, porque o diabo chega, mas ele não chega mentindo direto. Não chega mentindo direto, ele chega suavemente. Então, eu sou o pecador, eu pequei, por mais que circunstâncias foram favoráveis, mas a decisão final foi minha. O que acontece quando o pastor tem uma mensagem freudiana? Ele deixa uma igreja superficial. Os caras continuam com problema, eles continuam com culpa, eles continuam com consciência pesada, porque no fundo o Espírito Santo está dizendo, vocês precisam confessar. Todo mundo quer achar um bode expiatório, ninguém quer assumir a própria culpa. E é tão bom quando a gente está culpado e fala, e chora, e chora, chora, e chora, abundantemente. É bom demais isso. O caminho novo e vivo, tem um detalhe interessante aqui. Vamos ler ali, Hebreus 10. Tem um detalhe muito interessante aqui, irmãos. Versículo 19 e 20. Alguém lê para nós? Verso 19 e 20. Quem? Lá para lá? Lê para nós ainda. Então, 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Preste atenção, olha que coisa interessante. Lê ali, slide ali, por favor. O caminho novo e vivo é a entrada na presença de Deus. A palavra grega para novo é uma palavra única. Esta é a única vez no Novo Testamento em que é usado. É a única vez em todo o Novo Testamento que a palavra novo, nesse sentido, é usada. A palavra grega para novo também significa recém-morto ou apenas abatido. Prosfatos, pros mais faso, recente, e feno, matar, abater. E quem foi recém-abatido? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, havia sido recém-abatido na cruz. De fato, o escritor diz que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, por um caminho recém-abatido e vivo. Então, a palavra que é traduzida para novo é recém-abatido. Porque ele escreveu que ano o livro? 64, por aí. Jesus tinha morrido 32, 33 anos antes de Hebreus, do livro de Hebreus. Por isso que ele usa a palavra prosfatos, ou seja, pelo caminho recém-abatido. Olha que impressionante. Esse novo que fala aí é caminho novo e vivo. Não, então, o caminho vivo e novo não é novo, é recém-abatido. O caminho recém-abatido e vivo. Seria a tradução mais correta, mas fica muito fora de mão, né? Você traduzir literalmente ao pé da letra. Como é que você vai ler um caminho recém-abatido e vivo? Não, novo e vivo, ou seja, Jesus Cristo morreu, no caso ali, recém-abatido, ele morreu agora, faz pouco tempo, nesse sentido, né? Eu achei esse detalhe interessante para vocês. Eu vou falar de fé mais na frente, eu vou até pular isso aqui. Esse aí é o Luiz Berkoff, um dos que muitos teólogos bebem da fonte dele, Giovanni, inclusive, né? O respeitado teólogo Luiz Berkoff define a fé genuína essencialmente da mesma maneira, observando que ela inclui um elemento intelectual, notitia, que é um reconhecimento positivo da verdade. Eu vou falar muito de fé aí no capítulo 11, pessoal. O capítulo 11 vai estar muito interessante. Um elemento emocional, assensus, que inclui uma profunda convicção da verdade. Um elemento volitivo, fidúcia, que envolve uma confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador, incluindo uma rendição a Cristo. Eu vou falar disso mais especificamente. Vou até pular esses. Sim, é ele. É Berkoff. Vou pular essa questão. Isso aqui também eu já falei de consciência. É mais uma parte de consciência, né? Eu gostei desse desenho ali, ó. Tirando as teias de aranha, né? Deus tem que tirar umas teias da nossa cabeça mesmo, viu? Continuando ali, o que eu quero.
vamos ler esse texto, eu quero terminar a aula com isso. Esse texto aqui, o Giovanni fez uma referência semana passada, mas é importante a gente ler. Versículo 26, 10, 26 em diante. Do 26 ao 31. Quem vai ler para nós? Aí, da torcida do Corinthians aí para trás, quem vai ler? A Calixto, passa lá pro Cirineu. Cirineu, espera aí, Cirineu. Vamos lá. O que diz? Hebreus 10, 26. Isso. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa fala é pesada. Mas nós vamos destrinchar aqui. Da descrição que ele dá ao pecado de apostasia. Lembra sempre qual é o principal objetivo da escritura desse livro? Tirar eles, exatamente, os cristãos hebreus, de deixarem Cristo para Moisés. É o que está por detrás. Da descrição que ele dá do pecado da apostasia. Pecar deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade. É pecar deliberadamente contra aquela verdade da qual tivemos evidências convincentes. A conversão a Cristo é um subproduto de um convencimento. A Bíblia diz, o Espírito Santo nos convence. E é um convencimento pelo quê? Pela razão. Ninguém é convencido pela emoção. Convencido, eu estou falando. Você pode ser enganado pela emoção. Mas o convencimento, ele só é possível pela razão. O pecado aqui mencionado é uma apostasia total e final, quando os homens com uma vontade e resolução plena e fixas desprezam e rejeitam a Cristo, o único Salvador. Desprezam e resistem ao Espírito, o único santificador. E desprezam, renunciam ao Evangelho, o único caminho da salvação. Aí, Giovanni, 3 pontos que você gosta. Eu também. E as palavras de vida eterna. E tudo isso depois de terem conhecido, possuído e professado a religião cristã e continuarem a fazê-lo obstinada e maliciosamente. Então, o que é viver deliberadamente pecado? Não é aquele irmão da nossa igreja que luta com um determinado pecado. Não é ele. Não é ele. Não é aquele irmão, aquela irmã que está lá na igreja, está no rebanho e que volta e meia tropeça no mesmo pecado, seja qual for. Não é esse que vive deliberadamente em pecado. Não é. Porque quem vive deliberadamente em pecado é aquele que não sente nenhum tipo de acusação pelo que ele faz mais. O irmãozinho lá da igreja do Newton, que tem um vício de apostar em jogos no tigrinho. Que desgraça esse tigrinho. Eu vi que teve um jogador de futebol agora, ele perdeu R$1 milhão. É um rapaz novo. Ele jogou, 2 anos atrás, ele jogou no Bahia. Os times não estão contratando ele por causa do vício do jogo. Tudo que ele conseguiu jogando, acumular em 3 anos de carreira, R$1 milhão. Ele perdeu tudo no tigrinho. Ele falou que agora ele está recuperado. Mas, enfim, não é aquele irmãozinho lá, ele chega e fala, pastor,
estou viciado em aposta e está difícil, eu sei que é pecado, mas está difícil, tal. Aí o Newton vai, ora por ele e tal, ele passa um tempo, aí cai de novo e aposta. Esse não é viver deliberadamente pecado, ele está vivendo constantemente em luta contra o pecado. O deliberado é diferente. O deliberado é uma questão assim, ele sabe o que está fazendo e não está nem aí com o que ele está fazendo. Para ele, tanto faz se Deus se incomoda ou se Deus não se incomoda. Quem é o único que faz o que quer e não se importa com o que Deus faz? O apóstata. Aqui é que é a questão. Então, não, ele acabou. Acabou a consciência dele. Queimou. Cauterismo é queimadura. Ele queimou o fusível. E esse que vive deliberado. Tinha um pastor aqui, o meu reitor antigo, meu pai, meu professor, meu pastor, meu reitor. Você conheceu ele, o Candle, né? O Joel Dirude. Você conheceu? Hã? Não, você não conheceu, não. Ele foi embora dos Estados Unidos faz 20 anos. Você não conheceu. Mas, enfim, ele dizia muito assim pra gente, quando eu era aluno aqui, às vezes a gente pisava na bola, enfim, fazia uma coisa, brigava no futebol, uma coisa assim, né? Brigava no futebol, ou qualquer coisa parecida, né? Ele falava assim, que foi, meu garoto? Você queimou o fusível? Ele falava assim, você queimou o fusível? E é verdade, né? Quando o fusível queima, já viu, né? Aquele aparelho não funciona, né? Então vamos lá. É o cara que queimou o fusível. Olha que interessante. Não resta mais sacrifício por tais pecados. Nenhum outro Cristo pode vir para salvar tais pecadores. Existe um Salvador para o apóstata? Não, só tem um, meu. Exatamente. Você não tem um outro Cristo? Tem um Cristo para o pecador comum e tem um outro Cristo para o pecador em grau maior. Não tem. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que não resta mais o que fazer. É o STF. Ui. Me deu até uma alergia agora. Mas assim, viu? Olha, ó, foi só falar nisso. E ó, o pecado da irmã Otília veio à tona agora. Ore por ele, irmã. Você sabe o que a minha esposa fala? A minha esposa está vivendo o clímax dela, né? Ela fala que agora ela está com orações imprecatórias. Ela está pedindo para Deus matar. Ela está nesse nível. Tem muita gente falando isso Tem. aí. Muita gente falando. Mas aí, viu? Que coisa... Viu? Olha que coisa interessante. Só voltou no início da aula. Por que a gente está revoltado com as injustiças da justiça e do presidente? Por quê? O que me faz ficar revoltado? Percebe? Tem alguma coisa de Deus em nós. É senso de justiça. Tem alguma coisa de Deus na gente. É engraçado o ateu. Rapaz, tem umas horas dessas que eu queria conversar com um ateu. Não, pastor, que eu estou revoltado com o Lula. Eu estou revoltado com o Alexandre de Moraes. Ué, por que você está revoltado? Não, olha a coisa que ele está errado. Não, você não é ateu. O ateu... tanto faz, você deveria nem estar por aí, uai. Era uma boa, né? Mas vai chegar a hora, né? Mas então veja bem, irmãos, irmãs, não tem mais sacrifício. O STF, no campo jurídico, é instância máxima, independente de as pessoas que compõem. Mas a instituição é suprema, não tem mais para onde recorrer. Jesus é como se fosse o STF, não tem mais a quem recorrer, é o último recurso, não tem um outro. Havia alguns pecados sob a lei, para os quais nenhum sacrifício era fornecido, mas, no entanto, se aqueles que cometeram se arrependessem verdadeiramente, embora não escapassem da morte física, poderiam escapar da destruição eterna, pois Cristo viria e faria expiação. Mas agora, aqueles que estão sob o Evangelho, que não aceitam a Cristo, para que possam ser salvos por ele, não tem outro refúgio deixado por ele. É o desprezo, né? É o desprezo. Aqui ele se refere às suas próprias consciências para julgar quanta punição mais severa aos desprezadores do Cristo. O Giovanni fez a referência a isso aqui a semana passada. Lembra, Giovanni? Lembra que você fez no final da aula?
Primeiro, eles pisaram sobre os pés do Filho de Deus. Pisotear uma pessoa comum mostra insolência intolerável. Eu vou pisar em fulano, né? Tratar uma pessoa de honra dessa maneira vil é insuportável. Mas lidar assim com o Filho de Deus, que ele mesmo é Deus, deve ser a maior provocação. Segundo, eles consideraram o sangue da aliança com o qual ele foi santificado uma coisa profana. Isto é, o sangue de Cristo com o qual a aliança foi comprada e selada. 3. Aqueles que desprezaram o Espírito da graça. O Espírito que é graciosamente dado aos homens e que opera a graça onde quer que esteja. Lembra do Salmo 40? Depois de tudo isso, plano de salvação, de criação, de redenção de Deus, feito antes que houvesse qualquer tipo de criação, os caras estão desprezando. É isso que está acontecendo. Aí o que acontece? E eu achei essa fala muito dura. Eu vou até pedir para alguém, pode ler para nós. Lê lá, Giovanni, você que gosta de falas precatórias, imprecatórias. Agora ele deixa para a consciência de todos e apela à razão universal e à equidade. Se tais crimes agravados não devem receber uma punição adequada, uma punição mais severa do que aqueles que morreram sem misericórdia? Mas que punição pode ser mais dolorosa do que morrer sem misericórdia? Quando a graça e misericórdia abusadas clamam por vingança. Isso aqui que é. Depois você lê o outro. Veja bem, ó, esse final aqui, Vânia, do caso dos apóstolos lá, de Hebreus, pensarem. Mas que punição pode ser mais dolorosa do que morrer sem misericórdia? É quando a graça e a misericórdia abusada clamam por vingança. É quando a misericórdia se torna a sua acusadora. Eu fiz tudo por você. Você me desprezou. Agora eu quero que Deus te puna. É a misericórdia clamando por punição. Como que é possível alguém transformar misericórdia, um ato de perdão, em um ato que diz, eu não quero mais te perdoar? Você imaginou isso, Lucas? A misericórdia clamando por vingança. Ela agora não é mais para te salvar, ela vai ser um dos que vai condenar. É o apóstata. É o apóstata. Presta atenção nisso, que gravidade. E não é somente para esses apóstolos dos hebreus, é para todos os nossos dias também. Olha o que o Voltaire disse. Tudo se pode suportar, exceto o desprezo. Isso quando ele acertava, né? Sim. A vingança é minha. Ó, se ele colocar uma barbinha ali, eu não sei não, hein? Viu? Terminando. A vingança é minha. Isto é retirado do Salmo 94:1. A vingança pertence a mim. Os terrores do Senhor são conhecidos tanto pela revelação quanto pela razão. A justiça vingativa é um atributo glorioso, embora terrível, de Deus. Pertence a Ele. Viu, Giovanni? Dos atributos você falou sobre a vingança? Ó, acrescenta isso aí, cara. Eu falo sobre, na parte que eu falo sobre a justiça de Deus. Mas fala sobre vingança. Daí tem um outro que é a ira de Deus. Então, olha lá. Ele executará sobre as cabeças dos pecadores que desprezam sua graça. Ele vingará a si mesmo, presta atenção, gente. Ele vingará a si mesmo, a seu Filho e o Espírito, e a aliança sobre os apóstolos. E quão terrível será o caso deles. Quando ele os pune por criaturas, o instrumento diminui um pouco da força do golpe. Eu vou punir a Vânia usando a Raquel. Eu vou punir o Alex usando o Nilton. Ok. A força é menos. Agora olha lá. Mas, quando ele faz isso por suas próprias mãos, é uma miséria infinita. Isso eles terão nas mãos de Deus. Eles se deitarão em tristeza. Sua destruição virá de sua gloriosa presença poderosa. Quando fizerem sua cama lamentável no inferno, descobrirão que Deus está lá. E sua presença será o seu maior terror e tormento. E Ele é um Deus vivo. E Ele vive para sempre e punirá para sempre.
Por isso que o texto diz, horrível coisa é cair nas mãos. Lembra lá quando Davi pecou no censo? Ele escolheu 3 castigos, não foi? Aliás, tinha 3 castigos, ele tinha que escolher um. Mas o castigo que ele escolheu está aqui, ó. Quando Deus pune por criaturas. O golpe é um tipo de golpe. Mas é o único texto na Bíblia que diz que Deus vai cair. É eu que vou agir. É eu que vou trabalhar o apóstata. E essa é uma fala muito dura. E eu quero terminar a aula com uma coisa positiva. Terminar com uma questão pesada, né? Aí ele está dizendo no versículo 32, que olha que interessante, eu vou fazer essa leitura. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens. Ou seja, eles já tinham passado por sofrimento, perderam bens. Tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ou seja, ele pressiona a perseverança, lembrando dos seus sofrimentos anteriores por Cristo. Nos primeiros dias do Evangelho, houve uma perseguição muito forte levantada contra os professos da fé cristã, e os hebreus crentes tiveram sua parte nisso. E o autor queria que eles se lembrassem o que eles sofreram. Eles foram afligidos em suas propriedades, pela pilhagem de seus bens, por multas e confiscos. Eles suportaram grandes lutas de aflições, muitas e várias aflições unidas contra eles, e eles tiveram força para resistir. Eles foram poderosamente apoiados em seus sofrimentos anteriores. Eles suportaram seus sofrimentos pacientemente. E não apenas isso, mas alegremente os receberam de Deus como um favor e honra conferido a eles, para que fossem considerados dignos de sofrer pelo opróbrio do nome de Jesus Cristo. E para o último slide. Último slide. Ops. Esse aqui. O que os capacitou a suportar seus sofrimentos? Eles sabiam em si mesmo que tinham no céu uma substância melhor e mais duradoura. Os cristãos devem saber disso em si mesmos. Eles devem ter a certeza disso em si mesmo. O Espírito de Deus testemunhando com os seus espíritos, pois o conhecimento seguro disso os ajudará a suportar qualquer luta de aflição que possam encontrar neste mundo. Sábado vamos estar falando sobre o mundo vindouro. Como que o mundo vindouro invade o meu mundo presente, transforma o meu mundo presente e me fortalece contra as lutas do mundo presente. Amém, meus irmãos? Amém. Que jornada boa hoje, não foi? Aonde você vai falar? Aqui, às 4 horas. Vai ter um encontro com Deus, está convidado. Seu time. Pode convidar? Pode convidar para vir às 16 horas, sábado? Pode. Vem a 1h30, vem o pastor Giovanni pregar. É 1h30 que você vai pregar, Giovanni? Vai ter um encontro com Deus aqui da igreja do Nilton. Aqui no Cetel. Só aqui. Só aqui. A gente não recomenda muito eu ouço uma palestra só, porque aí vê o movimento, aí começa tudo o que está acontecendo, você está por fora. Tem que vir todo. E aí não está o clima igual todo mundo. Aí começa. Na sexta, que horário que começa? Vai começar às 8 horas. 8 horas. 8 horas? Vai ter que fazer isso. Mas o quente mesmo vai ser no sábado, às 8h30 da manhã, com a Eve Suzy. Não é você? Eve.